Paz do Senhor, igreja. Hoje nós estamos aqui juntos para adorarmos ao Senhor como nós já fizemos, e nós adoramos o Senhor com os nossos louvores, adoramos a Ele com os nossos recursos, e agora a gente também pode adorar e dar a Ele também honra quando nós paramos para ouvi-lo, quando nós paramos para nos assentar e ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Tudo isso faz parte da nossa adoração ao Senhor. Então, quando você está aqui interessado em ouvir a voz do Senhor, você também está em adoração. Amém? O Alex estava falando sobre o culto de ontem, e ontem a minha nora, gente, pregou. Ele não disse quem era, né? Mas a minha fofa da minha nora pregou, e foi lindo demais. Ver os jovens se despontando, ver os jovens sendo impulsionados, e eles têm tanto talento, né? Eles têm tanta capacidade vinda do Senhor, e é tão lindo ver quando eles se colocam à disposição, né? Eu fico muito feliz por isso. O culto ontem foi do hip hop, o Alex falou, né? Depois vocês dão uma olhada nas redes sociais, está parecendo mais uma formação de quadrilha, aquilo lá, parecia mais uma formação de quadrilha. O André Silva estava lá na porta, esperando com um boné assim para trás. A gente falou: André, o pessoal vai ficar com medo de entrar na igreja assim, né? Mas foi muito legal, a gente se diverte, adora ao Senhor, e é um tempo muito, muito bom mesmo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, ou o teu aplicativo, ou você acompanhar aqui em Lamentações 3. Nós vamos ler dos versículos 19 ao 26, Lamentações 3, 19 ao 26. E hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. E nós vamos ler esse texto, mas nós vamos ler alguns outros durante a ministração. Você não se preocupe em ficar procurando. Se você quiser anotar, você anota para em casa depois você estudar melhor. E eu recomendo que você faça isso, que você em casa durante a semana medite, leia os textos, releia, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela penetra mais do que espada de dois gumes, e ela também se renova. E quando nós a lemos, muitas vezes o Senhor fala algo conosco, e ao passo que a gente vai lendo a palavra do Senhor, ela vai se renovando nos nossos corações. A verdade da palavra não muda, mas aquilo que o Senhor ministra nos nossos corações vai se renovando. Então, leia a palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra, não deixe de estudar e de se aprofundar nela. Lamentações 3, 19 ao 26. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me também bem disso. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Esse texto aqui é um texto de Jeremias. A gente sempre utiliza ele muitas vezes, eu mesma, né? Principalmente o versículo 21 que fala... Quero trazer à memória, né? A maioria das versões que a gente conhece, mais antigas, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, trazer à memória aquilo que eu sei que o Senhor já fez e eu sei que Ele continuará fazendo. Mas hoje eu queria focar aqui nos versículos que falam sobre a misericórdia de Deus, que é por causa delas que se renovam a cada manhã que nós não somos consumidos. Hoje, quando você se levantou da sua cama, quando você abriu os seus olhos, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. Quando você se decidiu a colocar o pé no chão e vir para cá, foi porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Muitas pessoas não acordaram nessa manhã. Muitas pessoas não se levantaram nessa manhã. Mas eu e você estamos aqui por causa da misericórdia e somente por causa da misericórdia do Senhor. Graça e misericórdia são duas coisas que a gente utiliza muito juntas, né? A graça e a misericórdia. Só que elas têm um significado diferente. A graça é um favor imerecido.
É quando nós recebemos algo que nós não merecemos. Nós não merecemos tamanha bênção. Nós não merecíamos que Jesus morresse na cruz por nós. Nós não merecíamos a salvação. E nós recebemos. Então, isso é por causa da graça. É um favor que eu não mereço e ainda assim eu recebo. Agora, a misericórdia é diferente. Você e eu deveríamos e merecíamos receber um castigo. Eu e você merecíamos a ira de Deus. E a misericórdia nos livra da ira que nós merecíamos receber. A misericórdia, ela nos livra desse castigo, desse mal que eu e você deveríamos receber. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. A gente muitas vezes não gosta de falar que nós somos ruins, que nós somos seres que fomos concebidos no pecado e por isso nós somos ruins por natureza. Mas houve um que era bom e que é bom na sua totalidade e que se deu por nós, se colocou na nossa frente e por causa disso nós fomos justificados. Nós fomos redimidos como nós cantamos aqui. Por causa desse que é bom na sua totalidade. Eu e você recebemos misericórdia, fomos livres do castigo. Quem que gosta de receber castigo, gente? Castigo é um negócio muito ruim. Castigo é uma coisa que deixa a gente mal. Quando a gente era criança, né, a gente recebia uns castigos. Às vezes a gente até, mesmo não chamando com esse nome, mesmo adulto, às vezes a gente recebe uns castigos também da vida. A gente recebe uns castigos aí pela vida e pelos locais que nós passamos. E ser castigado é um negócio muito ruim. E Jesus, ele entrou na nossa frente e recebeu o castigo. A culpa que era minha e sua, ele tomou sobre si e nós fomos livres disso. Então, a misericórdia, ela me livra do mal que eu merecia receber. É como se, então, a gente cometesse um erro grave, muito grave. E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso ao longo dessa reflexão nessa manhã. Porque, às vezes, a gente não acredita que a gente cometeu esse erro grave. Às vezes, a gente não realmente, de fato, não acredita que nós somos tão pecadores. A gente, às vezes, não se vê dessa maneira. Mas é como se nós tivéssemos cometido, então, um erro muito grave, uma dívida muito grande, e a pessoa ofendida chegasse e dissesse, está pago. Você não me deve mais nada. Você não me deve mais nada a respeito disso. É assim que a misericórdia atua sobre as nossas vidas. Isso é compaixão dada a quem não merece receber. Porque a gente precisa pensar sobre isso. A nossa falta de merecimento para aquilo que Deus nos deu. Porque a gente tem vivido num mundo que tem inflado tanto o nosso ego, tem colocado a gente tão aqui assim, tão para cima, e a gente tem valor sim, mas o nosso valor está em quem nós somos em Deus. Em quem nós somos, como nós somos encontrados nele. Então, a gente muitas vezes está com o nosso ego tão inflado que a gente não consegue entender que nós não merecíamos. Nós merecíamos a ira de Deus. O pecado nos afastou de Deus dessa maneira. Nesse texto que a gente acabou de ler, Jeremias ele já está se recuperando. Jeremias ele está ali já tentando afastar a mente dele dos horrores que eles haviam vivido ali em Jerusalém. Ele já está tentando buscar as verdades de quem Deus é. Então é por isso que ele diz, eu quero colocar a minha esperança no Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É por causa das tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Então a gente começa a perceber que Jeremias começa a focar nessas verdades eternas sobre Deus, sobre as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. É como se a gente recebesse um crédito todo dia de manhã. Sabe, é tão legal receber um Pix, né? Hoje a gente é tudo no Pix. É tão legal receber um Pix, não um Pix assim, tipo, que alguém estava te devendo. Quando alguém está te devendo também, né? Porque é sinal que pagou. Mas quando você tem, assim, de repente, um presente, é um Pix de presente, que você não merecia, você não estava esperando, você não fez nada para receber. E as misericórdias é como se fosse um Pix a cada manhã depositado na nossa conta. É um crédito do Senhor a cada manhã depositado para nós, para que a gente possa usufruir dela. Então, a cada manhã que você... É tão lindo isso. Vocês já pararam para pensar nesse a cada manhã? Deus não nos deu misericórdia uma vez. Elas se renovam. E você sabe por que elas se renovam?
Porque a gente é muito miserável pecador. A gente é muito, e a gente precisa disso constantemente, sendo renovado nas nossas vidas. E é interessante a gente observar que o amor de Deus por nós, as misericórdias, elas não são condicionadas ao que a gente faz, ao bem que nós fazemos. As misericórdias de Deus, elas não são assim, não são condicionadas. A gente costuma ser condicionado a fazer o bem ou não pelo que a pessoa faz para nós. Às vezes você, de repente, compra algo para alguém, compra um presente, aí você tá para dar e a pessoa pisa no teu calo, mas você fala, vou dar não merece. Vou dar não, vou ficar para mim. Vou guardar, vou dar para outra pessoa, porque a hora que vai aparecer alguém que merece mais que ela. A gente é capaz de fazer isso. Nós somos capazes. Mas se Deus fizesse isso conosco, nós não estaríamos mais vivos. O texto aqui de Lamentações, ele afirma, se não fosse pelas misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, desaparecido, sido virado fumacinha. Teríamos sido consumidos. Se Deus nos tratasse como nós funcionamos com as outras pessoas, nós já teríamos sido consumidos. Então, Ele não dá para nós aquilo que nós merecemos por causa da misericórdia dEle. E Ele nos dá aquilo que nós não merecemos por causa da graça dEle. Então, aquilo que não merecemos, a misericórdia dEle, a graça dEle nos dá. E aquilo que nós merecíamos receber, a misericórdia dEle cobriu. A misericórdia dEle nos cobriu e nos defendeu ali da morte de sermos consumidos. E nós vamos falar aqui então sobre 3 pontos. E o primeiro dele é que nós éramos por natureza merecedores da ira. Por natureza nós somos maus. Por natureza nós já nascemos em pecado. O salmista fala, em pecado me concebeu a minha mãe. E nós já fomos concebidos no pecado. Mesmo aquele bebezinho, gente, fofinho, lindo, maravilhoso, ele já tem em si a marca do pecado, porque lá no Éden, na queda do homem, todos nós fomos marcados pelo pecado. Todos nós, ninguém escapou. Então, naturalmente, nós já receberíamos a ira de Deus por causa do nosso pecado. Mas a misericórdia é algo tão lindo no caráter de Deus, é um atributo de Deus. A misericórdia é algo lindo no caráter de Deus, que ela se sobrepõe ao juízo dele. Porque Deus também, ele é justiça. E a misericórdia, ela se sobrepõe, ela triunfa sobre o juízo de Deus. Ela vem e cobre essa ira de Deus. E é interessante a gente observar que o texto, ele está escrito no plural, né? Por causa das misericórdias do Senhor, é que nós não somos consumidos. Isso está escrito no plural e no original, frequentemente isso é traduzido por amor leal. É por causa do amor leal. É por causa do amor fiel de Deus, é que nós não somos consumidos. É um amor que não falha como o nosso. Como eu falei, o nosso amor, ele é condicionado. O nosso amor, ele é falho. O André Silva pregou aqui há 2 quartas-feiras atrás sobre o amor de Deus que não falha. Se você não ouviu essa pregação, está no YouTube. O amor de Deus que não falha é uma compaixão que é tão intensa que às vezes ela aparece em alguns textos, principalmente do Velho Testamento, quando Deus ele está ali tentando juntar de novo Israel, quando ele está ali tentando de novo curar Israel, quando ele está tentando ali restaurar Israel. Aparece, muitas vezes, esse amor, ele aparece agonizante até. Você quer ver? Oséias 11, 9 e 8 e 9, nós vamos ver um texto em que Deus ele está como se lamentando essa relação dele, que ele não quer desistir de Israel, não quer desistir do seu povo. E aí ele diz assim, como posso desistir de você, Efraim? Efraim é uma das tribos de Israel, e que frequentemente Israel é chamado de Efraim. Então, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com o Zeboim? O meu coração está... Olha o que Deus está dizendo. É Deus quem está falando isso. O meu coração está enternecido
despertou-se toda a minha compaixão. Toda é muita coisa. Toda a minha compaixão. Eu não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem. O santo no meio de vocês, eu não virei com ira. Percebam como Deus ele está aqui. Vocês mereciam isso. Mas como eu desistirei de vocês? Como eu posso desistir de vocês? O meu amor, ele se sobrepõe à minha justiça. O amor de Deus se sobrepõe à ira dele. E a gente percebe ao longo do livro de Oséias que Deus deseja restaurar desesperadamente Israel. Ele deseja curar desesperadamente Israel. Lá no capítulo 6 do livro de Oséias, a gente vê um lamento de Deus que ele fala assim: o que eu posso fazer com você, Efraim, Judá? O seu amor é como uma neblina de manhã que ela logo evapora. É como se o povo de Deus, e muitas vezes eu e você somos assim, a gente está ali na presença do Senhor, está ali em obediência, está ali com o coração cheio, mas nosso amor é tão falho como uma neblina. Hoje acordou nublado. Hoje eu até achei que ia fazer frio. E de repente a gente vai lá fora, já está sol. É uma neblina que se evapora rapidamente. É rápido esse tempo de neblina. E às vezes o nosso amor ele tem sido assim. Tem sido como essa neblina, que evapora, que passa, é passageira. E o Senhor ele está nos convidando a realmente colocar toda a nossa esperança nele. E esperar tranquilo pela provisão dele. Esperar tranquilo na presença dele. E ainda o Senhor diz aqui em Oséias: eu desejo misericórdia e não sacrifício. Porque o povo ele estava ali sacrificando, o povo estava ali trazendo as ofertas, o povo estava ali vivendo aparentemente uma vida diante do Senhor, sacrificando, mas não havia um coração misericordioso, não havia um coração que se voltava para o próximo. E Deus está dizendo: eu prefiro misericórdia e não sacrifício. Deus deseja que nós sejamos assim também. E a ira de Deus, gente, por mais que ela possa parecer, porque às vezes parece que não combina um Deus irado. Às vezes parece que não combina com Deus, parece que a gente gostaria que Deus fosse só um velho de barba bonzinho, né? Assim, bem bonzinho, que só estava ali só para nos abençoar, nos abraçar. Mas a ira de Deus ela é absolutamente necessária por causa do caráter santo dele. Deus ele é santo e esse é um atributo dele também. Deus é santo. E o pecado e Deus não tem conivência entre Deus e o pecado. Não tem conivência entre o mal e Deus. É como a água e o óleo que não se misturam. Deus e o pecado, Deus e o mal, não tem ali como essa cordialidade. Não tem bandeira branca entre Deus e o mal. Não tem. Então a ira de Deus ela é absolutamente necessária dentro desses aspectos do caráter dele, que é ser santo. Se ele é um ser absolutamente... Nós estamos em processo de santidade. Nós estamos buscando pela santidade, mas nós ainda pecamos. Deus não, nele não há sombra de pecado. Nele não há nada que seja parecido com o pecado, nada que seja parecido com o mal. Então a ira dele contra o pecado é necessária, porque senão não ia combinar. Um Deus santo, um Deus absolutamente incorruptível, que não se irasse com aquilo que é mal. Que não se irasse com aquilo que é ruim, que é pecado. Não iria combinar isso. Lá em Salmos 89 diz que a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à sua frente. Amor e justiça são alicerces do trono de Deus. Então a ira dele contra o pecado é necessária. Ele não é um Deus que é distante, apático ou às vezes até cruel, como muitas pessoas pensam. Às vezes quando a gente lê o Velho Testamento, a gente pode sair com essa impressão, lá de Levíticos, Números, e a gente pode sair com essa impressão de que Deus era um Deus cruel,
que Deus era um Deus que estava ali só para brincar com os seres humanos, oferecer sacrifício e matava. E a gente pode sair com essa impressão, mas Deus não é assim. Não é um Deus cruel que existe castigo e dor. Ele é justo. E a justiça de Deus, muitas vezes, ela é difícil de ser compreendida por nós que somos injustos. Por nós que somos absolutamente pecadores. Então, essa justiça, às vezes, é difícil de nós compreendermos. Deus, Ele nos ama. Ele nos ama e o amor dele está impregnado de misericórdia. O amor de Deus por nós está transbordando. Sabe quando algo está assim, uma esponja que está transbordando, impregnada? O amor de Deus está impregnado, está escorrendo misericórdia por nós. É assim que é o amor de Deus. A gente não se ira da mesma forma contra o pecado. Às vezes a gente até fica meio bravinho com algumas coisas. A gente fica meio irritado quando a gente vê algumas coisas que não são boas, que não são legais. A gente, faz aí umas militâncias às vezes, mas nós não somos. A nossa ira, ela muitas vezes passa rápido também. Sabe por quê? A gente se acomoda. Nós nos acomodamos com a perversidade, nós nos acomodamos com o pecado, a gente se acomoda no pecado. A princípio parece que não, fica desconfortável, mas ao passo que você vai dando espaço para que esse pecado entre na sua vida, ele vai ficando e vai se tornando parte, e a gente não se ira mais contra o pecado. A gente não consegue fazer isso na forma absoluta como Deus faz, porque nós não somos absolutamente santos como Deus é. Somente Ele é absolutamente santo. E nós vamos nos acomodando muitas vezes, praticando aquilo que é mal. Nossa ira, ela não é absoluta, mas ao passo que nós vamos buscando o Senhor, ao passo que nós vamos nos parecendo mais com Jesus, ao passo que nós vamos nos aproximando do Espírito, ao passo que nós vamos nos achegando a Ele, a nossa repugnância pelo que é mal vai aumentar também. A nossa ira por aquilo que é mal também vai aumentar. Então, é somente essa proximidade com Cristo pode nos transformar. Essa natureza absolutamente corrompida que nós temos, pecaminosa. Paulo, ele afirma lá em Romanos 3:23 que todos pecaram, mas estão destituídos. O que é destituído? Estão exonerados, estão demitidos, estão expulsos da glória de Deus. Todos pecaram, não foi um ou outro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Eclesiastes 7:20, Salomão afirma que não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque, ninguém. Não há nenhum justo na terra, não há. Então, diante de tantas afirmações na palavra de Deus, não há escapatória para nenhum ser humano. Você e eu não somos um alecrim dourado que nasceu no campo e sem pecado. Vamos parafrasear pelo que a gente está falando aqui. Nós não somos, porque às vezes a gente se acha bom, às vezes a gente se acha muito legal. Então não tem jeito. Aquela pessoa mais legal do mundo que você conhece, sem Jesus, ela é merecedora da ira. Aquela senhorinha bacana, nossa vizinha que a gente conhece, que empresta a xícara de açúcar quando a gente precisa, o creme de leite, Josi, não estou falando de você não, Josi, que a Josi me empresta as coisas também. Mas aquela pessoa que você está ali, sabe que você, sem Jesus, ela é merecedora da ira. Porque não há um justo sequer. E se a palavra afirma, é verdade. Se a palavra de Deus afirma, então é verdade. Lá em Efésios 4, Efésios 2, 3 e 5, nós vamos ver então que todos éramos merecedores da ira, mas Jesus aplacou a ira de Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos como os outros. Éramos por natureza, olha isso, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia,
Deus que é rico em misericórdia. Pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Foi Jesus que aplacou a ira de Deus. Foi Jesus quem nos tornou participantes da graça e da misericórdia de Deus. Uma outra coisa que nós vamos ver é que o orgulhoso, ele não recebe misericórdia. Aquele que é orgulhoso, o salmista Davi, ele clamava pela misericórdia de Deus e ele falava: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou desfalecendo, cura-me, Senhor. Davi, ele tinha consciência do seu pecado, ele dizia: os meus ossos tremem. Os meus ossos tremem, porque ele tinha consciência do pecado dele. Então, se por um lado o pecador humilde, aquele que reconhece os seus erros, aquele que confessa, aquele que se arrepende, aquele que deixa de praticar o pecado, alcança a misericórdia, o orgulhoso, ele vai se fechar para a misericórdia divina. Lá em Provérbios 28:13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, aquele que acha que pode ficar com o seu pecado escondido, que nem é tão pecado assim, ele não prospera. Não prospera, a vida dele não vai prosperar. E eu nem estou falando de vida financeira. Eu estou falando de vida. Vida em abundância, essa que o Senhor nos prometeu. Uma vida que tem a leveza do Espírito Santo, que tem a direção do Espírito Santo. A vida daquele que não se arrepende dos pecados, esse não prospera. Mas quem se arrepende, alcança misericórdia. Quem se arrepende, vai e abandona os seus pecados. Esse pode contar com a graça de Deus, com o favor de Deus. Vocês lembram é uma parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. E ele faz um paralelo com esses dois homens. Os dois sobem para o templo para orar, o fariseu e o publicano. E aí, o fariseu entra no templo e ali orando, no seu íntimo, ele começa a dizer assim: Senhor Deus, obrigada, porque eu não sou como esses outros aí. Porque eu não sou como esses homens. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu não adultero. Eu não sou corrupto. Eu dou meu dízimo. Obrigada. E o publicano, enquanto está ali no cantinho orando, quietinho. E aí ele olha para o publicano e diz assim: obrigada porque eu não sou como esse publicano. E aí o cenário muda, o foco da parábola de Jesus vai para o publicano. E aí o publicano está ali naquele cantinho, batendo no peito e dizendo assim: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador e eu preciso do Senhor. Vocês sabem o que Jesus afirma? Quando ele olha para esses dois homens, ele afirma que o publicano foi para casa justificado e o fariseu não. Então, quem é orgulhoso não alcança a misericórdia de Deus. Porque ele não precisa, né? Ele está ali autossuficiente. Eu já sou tão bom, eu já faço tanta coisa. Mas aquele que é o mais improvável e que está ali, humilhado na presença do Senhor, alcança a misericórdia. Jesus, ele completa o texto dizendo que aquele que se exaltar será humilhado. Mas quem se humilhar será exaltado. São as inversões do reino que a gente sempre fala aqui. As inversões do reino de Deus. O reino de Deus não funciona como os nossos princípios aqui mundanos. E Tiago 4:6 diz que Deus, ele se opõe aos orgulhosos. Eu não quero Deus como meu opositor. Eu acho que é uma briga perdida, né? É uma queda de braço perdida. Então, se Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Então, nosso coração precisa estar sempre voltado para isso. E, às vezes, pode até passar pela nossa mente, gente, que nós não somos merecedores da ira. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e um processo muito difícil de entrega mesmo ao Senhor. Tem um entendimento de que precisa de Jesus. Tem esse entendimento. Mas, ao mesmo tempo, sabe que
conhece a verdade do Evangelho, não sei se tem esse entendimento de que precisa de Jesus, porque eu acho que quando a gente tem esse entendimento, a gente se entrega. Mas eu acho que conhece essa verdade, acredita em céu e inferno. E essa pessoa me dizia o seguinte: mas eu não entendo o que eu fiz de tão ruim que eu preciso me render. Porque essa palavra rendição, ela tem algo, uma conotação negativa, parece, né? Quando você se rende à polícia, que você fez alguma coisa errada. Né? Quando você se rende em uma briga, é porque você está entregando os pontos. Mas se render para Jesus é ganhar. Se render para o Senhor é sair vencedor. É diferente, os princípios do reino são diferentes do nosso aqui na terra. E eu me lembro que essa pessoa dizia, ela falava, eu não entendo porque eu tenho que me render. E era difícil, porque não se sentia tão pecador assim. Eu não faço as coisas que outras pessoas que eu conheço faz. Eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo o próximo. Por que eu tenho que me render? Então, esse pensamento, ele pode ser mais comum do que a gente imagina. De que a gente não tem nenhum pecado tão grande assim, que precisasse de uma misericórdia tão grande. E a gente pode ainda incorrer nesse erro, e eu falo por mim. Esse erro ele pode incorrer ainda mais com quem cresceu dentro da igreja, que muitas vezes não teve uma vida louca por aí, né, uma vida de várias emoções. E aí você, de repente, né, cresceu na igreja, fez tudo certinho, sei lá, certinho aos olhos de quem, mas vai, né, em casa, tem seus filhos, e aí você fala, caramba, mas eu nunca usei droga, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada disso aí que a gente acha que só isso é pecado, né? A gente esquece que um monte de outras coisas que a gente faz no dia a dia, né, é pecado. E aí, então, a gente, muitas vezes, nesse ambiente, a gente pode achar que a gente não é tão errado assim, que a gente não é tão pecador assim. E isso pode nos afastar da verdade de que nós necessitamos de misericórdia. Gente, filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecador também, precisa de conversão. Precisa ser salvo, precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Às vezes, se você teve uma vida aí mais desregrada, né, esteve afastado ou se converteu já adulto, e de repente teve uma vida aí que você realmente sabe o que você fez, você tem mais consciência de misericórdia, tem mais consciência de onde Deus te tirou, tem mais consciência daquilo que o Senhor fez por você. Então, isso também são dois paralelos que a gente precisa pensar. A gente precisa entender que nós, e não interessa como nós vivemos, nós éramos merecedores da ira de Deus. E a misericórdia veio e entrou na nossa frente e nos livrou do castigo que nós merecíamos. Sabe aquela mulher pecadora que é citada lá em Lucas 7, na casa do fariseu? Ela entra na casa do fariseu sem ser convidada. E ela se joga aos pés de Jesus. Ela se joga aos pés de Jesus e ali ela chora. Ela chora tanto que o texto fala que ela lava os pés de Jesus com as lágrimas. Aí ela vai com o próprio cabelo em sinal de que ela estava entregando a honra dela para ele. E ela enxuga os cabelos dele. Não ainda satisfeita, ela vai e joga os perfumes caros aos pés de Jesus. Unge os pés dele com aquele perfume. O fariseu, ele olha, sempre os fariseus, né? Mas o fariseu, ele olha para aquela situação e fala assim, se esse homem fosse mesmo profeta, ele saberia quem é essa mulher pecadora. Saberia o que ela fez. Aí Jesus, então, vai, né, depois de muita conversa, ele dá uma lição a respeito disso e ele fala, desde que entrei aqui, você não me deu um beijo. Você não me deu não me cumprimentou. Essa mulher, ela não para de beijar os meus pés desde que eu entrei aqui neste lugar. Você não me deu água para lavar os pés. Essa era uma tradição. Quando você chegava na casa de alguém, você ter água para lavar os pés, porque aquele pessoal andava descalço. Imagina a situação dos pés. Então, e ele fala, você não me deu água para lavar os pés, mas ela lavou os meus pés com as suas lágrimas.
E aí Jesus, ele vai usando parábolas sempre, porque Jesus, ele sabia como alcançar o coração das pessoas. Ele, mais uma vez, ele usa uma parábola. A parábola daqueles dois homens que deviam muito para uma pessoa. Um devia mais, outro devia menos. E aí ele fala assim, se os dois forem perdoados da sua dívida, quem você acha que vai ser mais grato? O que devia mais ou o que devia menos? E aí o fariseu fala, o que devia mais vai ser mais grato. E aí Jesus vai e fala, então essa mulher aqui, ela sabe de onde ela foi tirada. A quem muito foi perdoado, muito ama. A quem pouco foi perdoado, pouco ama. E às vezes a gente está se comportando assim. Às vezes a gente está se comportando dessa maneira. A gente acha que a gente não fez muita coisa. Então a gente não entende o tamanho da misericórdia. A gente não entende o tamanho da graça. A gente não entende o tamanho do amor que nos alcançou. Aquele que foi tirado da lama, do buraco, tem muito mais gratidão, muitas vezes, porque sabe de onde Deus tirou. Mas não espere cair no buraco para ser grato. Não espere, porque se você mesmo não viveu uma vida toda desregrada, isso também é graça e misericórdia sobre a sua vida. Isso também é graça de Deus, é misericórdia, é cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque você foi livre de tantas coisas que, às vezes, podia até mesmo ter ceifado a sua vida, caso o Senhor não tivesse tido essa misericórdia. Então, aquele que se coloca numa posição de orgulho, ele pode realmente não receber dessa misericórdia de Deus, pode ser interrompido naquilo que ele necessita para viver. E nós vemos aqui que o Senhor, ele tem dado a nós essa oportunidade de viver sobre a misericórdia de Deus. O Senhor, ele tem nos dado todos os dias, quando nós levantamos, essa oportunidade de vivermos de acordo com a vontade dEle. E às vezes nós temos rejeitado, porque nós somos maus por natureza, nós somos maus. Nós não temos entendido que a graça dEle e a misericórdia está sobre nós. Então, que nós não sejamos orgulhosos, porque como nós já vimos aqui em Tiago, Deus se opõe aos orgulhosos e nós não queremos ter Deus como opositor. Então, entendendo que ninguém é bom, entendendo que nós não temos, até mesmo a bondade que nós temos, porque nós muitas vezes podemos ter atos de bondade. A bondade e a benignidade são fruto do Espírito. Bondade e benignidade é fruto do Espírito, não é nem você quem produz bondade e benignidade, é fruto dele. Então, que a gente possa entender isso. E por último, entendendo tudo isso que o Senhor está trazendo para nós, vamos transbordar da misericórdia que nos alcançou. Transbordar dessa graça, dessa misericórdia que nos alcançou. Lá em Lucas 6:36, fala que nós devemos ser misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Quem está dizendo isso é Jesus. Jesus diz, sejam misericordiosos, assim como o Pai é. A misericórdia, então, como nós já falamos, assim como a bondade, é um atributo de Deus. E é um atributo comunicável. Sabe qual a diferença de um atributo comunicável e incomunicável? Participe dos GCs, que vai ser o próximo tema, né, André? Vai a partir de terça já? De quando? Daqui um mês a gente vai tratar sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Se você quer entender melhor sobre isso, vai para o GC para que você possa ser ministrado a respeito. Mas eu vou falar um pouquinho, então, sobre esse atributo comunicável de Deus, que é a misericórdia. O atributo comunicável é aquele que Deus compartilha conosco. Os incomunicáveis, por exemplo, são a onipresença. Você é onipresente? Você consegue estar aqui na sua casa, em outros lugares. A gente às vezes queria, né? Para ver se a gente dava conta de fazer as coisas. Mas se a gente já anda estressado, precisando de terapia, sendo só o que a gente é mesmo, imagine se a gente fosse onipresente. A gente ia estar cada vez mais estressado. Mas Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Esses atributos de Deus são incomunicáveis. Ele não compartilha com a gente, que bom. Por isso, vamos deixar só para quem realmente pode lidar com isso aí. Mas há outros atributos de Deus que ele compartilha com a gente. Santidade. Nós também somos chamados a ser santos. Sede santos, como eu sou santo.
Nós somos chamados a ser santos, nós somos chamados a ser justos. Justiça também é um atributo comunicável de Deus. E a misericórdia também. Então, Jesus está nos chamando. Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Então, nós precisamos buscar ser parecido com Ele nisso. E ainda assim, se nós buscarmos e nos tornarmos misericordiosos, ainda assim, isso não vem de nós, vem dele. Vem dele, da graça dele. Então, nós precisamos buscar e imitá-lo. Jesus, ele vai falar que bem-aventurado é feliz, abençoado. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Se você deseja alcançar misericórdia, seja misericordioso. Nossa, que trava-língua que virou isso aqui. Se você deseja alcançar misericórdia, seja misericordioso. Nós precisamos disso para alcançar. Então, nós precisamos olhar com compaixão as pessoas. Isso não significa ter dó, pena. Isso é péssimo. Ter pena, ter dó das pessoas é péssimo. Jesus, ele não tinha dó de ninguém. Não era dó que ele tinha, era compaixão. Era um coração voltado para aquela pessoa. Então, dó e pena é como se você fosse superior. Se você sente dó e pena das pessoas, é porque você se acha superior. E isso é orgulho. Mas agora a misericórdia, não. Ela nos coloca no mesmo patamar da pessoa. A misericórdia, a compaixão, ela nos faz sentir compaixão dessas mazelas do ser humano. E a gente enxerga além dos problemas, além das dificuldades. A gente passa a olhar o valor das pessoas. O valor que elas têm, porque se Jesus morreu na cruz por todo e qualquer um dos homens, é porque esses homens têm valor para o Senhor. E se eles têm valor para o Senhor, precisa ter valor para nós também. As pessoas precisam ter valor para nós, porque o Senhor as ama. E se Deus ama pessoas, nós precisamos amar pessoas. Então, peça para o Senhor que o seu coração se torne sensível às necessidades, às pessoas, sentindo misericórdia. Ainda que as pessoas pisem no teu calo. Às vezes a gente só sente misericórdia e compaixão com quem é também amável. Mas Deus nos chama a amar os não amáveis. Tem gente que não é amável. E aí a gente vem naquela coisa do merecimento, né? Não merece. Não merece que eu faça isso. A gente também não merecia. Lembra que nós éramos merecedores da ira? Nós também não merecíamos. Então, a misericórdia que nos alcançou, ela precisa também transbordar de nós. Aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus deve andar alcançando os outros em amor. A gente é rapidinho em cobrança. Nós somos bem rápidos em cobrar uns aos outros. A gente é rápido nos julgamentos. A gente é rápido em apontar os erros uns dos outros. É verdade ou não é, gente? A gente é rápido e não estou falando de um ou outro. Nós todos somos assim. Nós somos rápidos em desistir dos outros também que nos incomodam. Nós somos rápidos em acionar aquele nosso botãozinho de justiça própria. Não, fulano não merece mais que eu faça isso. Acabou. Agora acabou. Não merece mais. Porque a gente já logo aciona esse botão de justiça própria. Se Jesus tivesse nos dado aquilo que a gente merecia, nós já teríamos sido consumidos, como diz o texto que nós lemos. Se Jesus não nos desse, porque nós não merecemos, nós não estaríamos aqui hoje respirando. O ar que você respira, você não merece ele. É graça. É graça. Então, nós não podemos tratar as pessoas também com essa nossa justiça própria. O convite de Jesus para mim e para você hoje é: olhem para a misericórdia que alcançou vocês. Para esse infinito amor de Deus, esse amor que não tem fim. E essa misericórdia que você foi alcançado, você precisa compartilhar dessa misericórdia. Você precisa, esse é o convite para nós. Esse atributo de Deus que está enraizado nele, que é compartilhado conosco. Se Deus compartilha esse atributo dele conosco, é para que a gente use.
É para que a gente transborde desse atributo dele, que é a misericórdia. E que as pessoas possam ser alcançadas, a gente possa aplicar dessa misericórdia nos nossos relacionamentos. Sabe, às vezes a gente tem misericórdia com os de fora, mas a gente não tem misericórdia com os de dentro de casa. Às vezes a gente é super educadinho com alguém que pisa no nosso pé, dá a porta para fora e fala, imagina, não tem problema. Mas vai o marido, a esposa, o filho pisar no seu pé. Vai o marido, a esposa fazer algo que você não gostou. Você vira um leão, você mostra quem você é de verdade. Então a nossa misericórdia, ela precisa ser estendida para aqueles que estão perto, as pessoas precisam ser alcançados pela misericórdia. E para os que estão fora também, para os mais próximos, para os de longe, para aquele que você nunca viu na vida. Aquele que atravessa o seu caminho por alguma razão. Deus pode estar colocando pessoas no nosso caminho por alguma razão. Deus pode estar colocando pessoas que você nunca viu no seu caminho por alguma razão. Então alcance ele com misericórdia. Jesus, ele mostrou a misericórdia de Deus quando ele andou aqui na terra. Ao invés de oferecer castigo e julgamento, Jesus, ele transbordava misericórdia. Transbordava. Lembra do cego Bartimeu? Eu gosto muito dessa história. Ele está ali, né, passando, Jesus está passando, e aquele cego vê a oportunidade da vida dele de ser curado. Ele vê a oportunidade e ele começa... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai gritando cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí as pessoas começam a dizer, para com isso, para de importunar o mestre. Jesus, ele não se faz de surdo diante do grito de pedido de misericórdia daquele cego de Jericó. Mas o que ele faz? Ele para tudo e ele vai até aquele homem. E ele cura aquele homem. Ele cura, ele coloca as mãos sobre ele e cura, traz de volta a visão daquele cego. Jesus, ele não é alheio às nossas necessidades. Aquele homem não parava de gritar, as pessoas achavam que ele estava importunando Jesus. Mas Jesus, ele vai e dobra o coração dele em compaixão e misericórdia. E é assim que nós temos que ser, porque a gente fica muitas vezes incomodado com os gritos de pedido de socorro, de misericórdia. E nós precisamos dobrar o nosso coração. Jesus, ele andava em amor, ele andava em graça, ele andava em misericórdia. E ele nos ensinava a cada passo como que é o coração do Pai. Qual é a essência do coração de Deus. Nos mostrava o tempo todo o quanto ele era misericordioso. Então, queridos, para nós concluirmos aqui, a misericórdia de Deus que nós recebemos, ela não é sobre o que nós fazemos de bom, mas ela é sobre quem Deus é. Ela é sobre o caráter dele e a bondade dele. Então, não é sobre o que você faz de bom. Não é, poxa, eu tenho recebido bênção na minha vida. Eu consegui comprar minha casa, eu consegui ter um carro, os meus filhos estão bem, estão com saúde. Isso é graça. Você acordou hoje, é graça. Você conseguiu comer de manhã, o café da manhã aqui na igreja, pão com mortadela, é graça. Você conseguiu pagar suas contas, é graça, é misericórdia. Você foi em algum lugar e alguém te atendeu bem. Essa pessoa nem cristã é, mas ela te atendeu bem. É a misericórdia de Deus se estendendo sobre a sua vida. Porque a misericórdia de Deus, ela se estende sobre nós, onde quer que nós vamos. Ela se estende sobre as nossas vidas. Então, tudo aquilo que nós fazemos, o que nós temos, é pela graça. Não é porque a gente merece, não é por merecimento, é por graça e misericórdia. Se Ele se ausentar da nossa vida, a gente está lascado. A gente está lascado, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Nós não temos nada de bom, nós não temos nada de bom de nós mesmos. E a gente tem a facilidade grande de esquecer que nós somos frutos dessa misericórdia. Nós apagamos rápido da nossa memória que Jesus, ele pagou a nossa dívida. Que a nossa mente nessa manhã e o nosso coração seja impregnado dessa verdade. Seja impregnado dessa verdade de que nós fomos alcançados, que as misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs, que uma nova porção de misericórdia se renovou na sua vida dessa manhã, e é como maná, você nem precisa guardar essa misericórdia para amanhã, porque amanhã, de manhã, ela se renova de novo.
Você não precisa acumular e estocar misericórdia. Ela vai se renovar. Amanhã vem uma porção fresquinha de misericórdia sobre a sua vida. Então, que esse poderoso entendimento possa penetrar a nossa alma, penetrar no nosso coração, e que a gente possa ter um entendimento tão grande a ponto de que o nosso coração possa ser inclinado ao Espírito Santo, para que nós sejamos extensores dessa misericórdia. Em nome de Jesus, coloque-se de pé e vamos orar ao Senhor.